Olá, sou o pastor Murilo e estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. Deus tem ciúmes. Será correto afirmar que Deus tem ciúme de nós? Sem dúvida, é correto dizer que Deus tem ciúmes de nós. Examinando a Bíblia Sagrada, você poderá verificar que vários textos bíblicos mostram Deus como um marido que tem ciúme do seu povo. Povo que é frequentemente representado na Bíblia pela figura de uma esposa muito amada. E a Bíblia deixa claro que Deus não aceita dividir sua honra e sua glória com ninguém. Os 2 primeiros mandamentos falam justamente sobre isso. Neles, Deus proíbe que seu povo tenha outros deuses diante dele e pratique a idolatria. Como você poderá ver em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 5, o motivo disso é que Deus é zeloso. E nesse contexto, a palavra zeloso pode ser traduzida como ciumento, no sentido de um ardor emocional que zela e preserva. Então, as passagens bíblicas que dizem que Deus é Deus zeloso significam basicamente que ele tem ciúme, como está em Êxodo capítulo 34, versículo 14. E Números capítulo 25, versículo 11, mostra que muitas vezes Israel desprezou o zelo do Senhor e se tornou alvo do seu juízo. E o profeta Ezequiel, por exemplo, teve uma visão das abominações em Jerusalém e de uma imagem que provocava ciúmes em Deus, como você pode verificar em Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Para Deus, a idolatria é adultério espiritual. Então, quando a nação de Israel cultuava outros deuses, ela era vista pelo Senhor como uma mulher adúltera. E é nesse contexto que Deus é apresentado nas Escrituras como um marido indignado, como está em Ezequiel, capítulo 16, versículo 38 a 43. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte os crentes a não provocarem ciúmes no Senhor através de qualquer idolatria, como você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 22, e em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16 a 21. Meu irmão, minha irmã, o ciúme de Deus não é como o ciúme humano. Mas é preciso que você entenda que o ciúme de Deus, por nós, não pode ser interpretado sobre a ótica do ciúme humano em seu aspecto doentio e pecaminoso. E quando falamos que Deus tem ciúmes de nós, estamos recorrendo a uma figura de linguagem com o objetivo de explicar um sentimento próprio de Deus em termos humanos. E essa figura de linguagem é chamada de antropopatismo. Os escritores bíblicos usam o recurso do antropopatismo basicamente quando eles atribuem a Deus características de sentimentos que são comuns aos homens. E aqui podemos citar como exemplo algumas passagens bíblicas que dizem que Deus se arrependeu de alguma coisa. E nessas passagens, o objetivo dos escritores bíblicos é tentar explicar um sentimento de Deus que, em certa medida, se assemelha a um sentimento humano, mas que não é essencialmente igual. Podemos dizer que a ideia de que Deus tem ciúmes em nós entra nessa mesma categoria. Como foi dito, o ciúme que a Bíblia diz que Deus sente por seu povo jamais deve ser confundido com um comportamento desequilibrado e fora de razão de uma pessoa ciumenta. Na verdade, quando dizemos que Deus tem ciúmes de nós, simplesmente estamos dizendo que Deus nos ama sem medida e exige de nós atenção exclusiva, fidelidade absoluta e completa adoração. O ciúme, a honra e a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, nesse ponto, observem o que nosso Deus e Pai diz em Êxodo, capítulo 34 e versículo 14, onde está escrito: não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Donde podemos concluir que o ciúme de Deus é um ciúme de zelo e de preservação, que em primeiro lugar está comprometido com a sua própria glória e com a sua própria honra de santo nome que possui, e se sente e se estende sobre todo o povo que lhe pertence. Isso significa que o zelo de Deus por seu santo nome exige devoção exclusiva do seu povo, conforme vemos em Êxodo, capítulo 34 e versículo 14. Portanto, ao contrário das doutrinas humanistas que têm se espalhado por aí afora, Deus tem ciúmes de nós, não porque somos tão importantes que Ele não saberia o que fazer se nos perdesse, mas porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos redimiu
através do sangue do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para o louvor da sua glória, como aprendemos em Efésios, capítulo 1, e versículos de 1 a 14. Por isso Paulo escreve em Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, amém e amém. Irmãos, a conexão entre o ciúme zeloso de Deus, sua glória e seu povo, pode ser percebida nas palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 9, onde está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a que conclusão podemos chegar diante do que ouvimos nesse bate-papo? Bom, primeiramente é urgente nos libertarmos dessa atitude hipócrita de nos acharmos superiores ao resto da humanidade só porque somos o objeto do amor sem limites, do zelo de Deus. Eu e você não somos bons e justos, mas tão pecadores quanto o resto da humanidade. É muito bom sermos objeto do amor e do ciúme de Deus. Então, não ponha Deus à prova. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Semana que vem tem mais. Mas não esqueça, pastora Marília Coutinho e eu amamos você. E olha, Deus está no controle de todas as coisas. Então, não perca a esperança no Brasil. E olha, que Deus te abençoe poderosamente. Te dê uma semana fora dos limites da tua imaginação. E que a sua mão poderosa esteja sobre você e toda a sua parentela. É o que te desejo. Em nome de Jesus. Amém.